Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aquela hora que você estiver me ouvindo, que seja um momento muito especial, ok? Espero trazer para você uma maior quantidade possível de informações, né, de coisas para a gente pensar, para que nós possamos desenvolver o nosso conhecimento crítico, ok? Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre a existência do Estado neoliberal, né? Que é o tipo de Estado que prevalece no nosso atual momento político, né? Em todo o mundo, em praticamente todo o mundo, né? A gente vai tirar aí exceção, enfim, da China, da Suécia, da Finlândia, enfim, a gente vai tirar alguns países desse espectro, mas a maior parte deles vai adotar o Estado neoliberal. Primeiro, a gente precisa pensar o seguinte: o Estado neoliberal ele vai começar como e por quê? Ele vai começar nos anos 70, a partir da crise do petróleo. O que foi a crise do petróleo? Tá? Foi um aumento abrupto, vamos fazer um resumão aqui, tá? Dos valores do barril de petróleo. Ou seja, a nossa economia ela é altamente dependente do petróleo, né, e também dos seus derivados. Com um aumento gigantesco do preço nos anos 70, os estados, né, os países de maneira, enfim, os países eles começam, por exemplo, eu gastava X com combustível, eu passei a gastar 10x ou mais, né? Porque o valor, enfim, o aumento do petróleo foi para mais de 100%. Então, né, nesse período da década de 70. Então, os gastos do Estado eles vão se tornar maiores. E por conta disso, os estados eles vão se endividando. Então, começa-se a pensar numa nova alternativa, né, para poder manter esses estados, tá? E aí, dois economistas, que é Friedrich von Hayek e Milton Friedman, eles vão dizer pra gente o seguinte, que a causa desse endividamento público, né, dessa necessidade dos estados aumentarem os impostos, tá, e da inflação, que também vai ser um outro fator muito presente na década de 70 e de 80, no Brasil, inclusive, a década de 80 é chamada por muitos como a década perdida, né, em questões econômicas. Vai ser dito que tudo isso é porque o Estado gasta demais com as políticas sociais. Então, vamos tentar montar um cenário aí dos anos 70. Eu tenho um endividamento público grande por conta do aumento do preço do petróleo. Não vou dizer que é só, mas uma das principais causas. Eu tenho uma necessidade das multinacionais, elas quererem ampliar sua expansão, ao mesmo tempo que tantos países da Europa quanto os Estados Unidos estavam vivendo um desemprego crescente. Na Europa, eu ainda estava com movimentos grevistas muito ativos, impostos mais caros, mas uma inflação bastante consistente. Bom, isso tudo vai dar uma efervescência, né? E, enfim, social, porque as pessoas continuam demandando por aqueles serviços. O Estado começa a atribuir, né, a falência do próprio Estado econômica por conta das políticas sociais, em especial depois desses estudos feitos pelos economistas que eu citei, que é o Hayek
e o Friedman, tá? E a partir daí, Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e Margaret Thatcher, na Inglaterra, eles vão implementar essas políticas neoliberais. E quando eu falo de implementação da política neoliberal, eu tô falando do quê? Meio que de prevalecer os ideais do capitalismo, porque ele vai dizer que esse Estado muito, que ele vai chamar de gordos, muito inchado, ele vai acabar com duas coisas que são fundamentais no sistema capitalista. Vai acabar com a liberdade econômica e com a liberdade individual. Então, que esse tipo de Estado ele não mais se sustenta, ok? Então, que seria necessário fazer o quê? Que o Estado deixasse, por conta das próprias pessoas, que elas pagassem, né, pelo serviço que utilizassem. Então, o bem-estar da população tem que ficar por conta dela. Então, eu tenho uma educação pública, eu tenho uma saúde pública, eu tenho previdência social, né? Eu vou ter auxílio, desemprego. E aí, o que vai fazer? Eu vou começar um período de diminuição dos direitos trabalhistas e eu vou também ter um período de diminuição desses serviços, ou seja, eu vou ter a privatização desses serviços sociais, educação, saúde, transporte, habitação, ou seja, se você quer um serviço, você pague por ele. Se você não pode pagar, o Estado não pode fazer nada, afinal de contas, você que é o garantidor do seu próprio bem-estar, né? E aí, o que acontece com isso, né? Com essa questão? Primeiro, foi o que eu falei para você aí, dos grandes movimentos de greve, em especial na Europa. Mas, no âmbito político, preste atenção no que vai acontecer e vê se você não consegue fazer uma associação gigantesca com a realidade brasileira no momento. Que o Brasil é um país, né, já há bastante tempo, que vai aderir ao tipo de Estado neoliberal, que é o que a gente vai chamar de Estado mínimo. O Estado sai dessa área de prestação de serviços e o Estado, em certo sentido, ele passa a ser um regulador, né? Ele tem o objetivo de favorecer essa livre iniciativa, favorecer essa liberdade individual, enfim. Quem foram, né, aqueles mais atingidos por essa política neoliberal, essa política de Estado mínimo? Foi a classe trabalhadora que teve seus direitos trabalhistas diminuídos e também o acesso a esses serviços que eu citei anteriormente, e também aquela população da sociedade mais marginalizada, mais empobrecida, que ela vai perder essa questão muito ligada à assistência social, né? O que a gente vai ter então, né? O que eles vão dizer que é uma benesse, desse Estado neoliberal? É a livre iniciativa, é a liberdade individual, o livre mercado, e eles vão associar a ideia do consumo à realização pessoal. Ou seja, se você pode comprar, se você pode consumir produtos e serviços, significa que você é uma pessoa realizada, tá? Que você tem, né, sucesso na sua vida. Né? Não é à toa que nas últimas décadas vem crescendo o número de pessoas, por exemplo, que se endividam absurdamente porque o escapatório, né, para sua tristeza, você ir lá e comprar. Então você compra blusa, compra um sapato, compra um carro, quem tem essa capacidade de endividamento, aí aquilo realiza a pessoa, deixa a pessoa feliz e depois ela consegue pagar com aquilo, ela consegue arcar com aquelas contas, e isso vai trazendo uma série de consequências e de transtornos psicológicos, inclusive, de colocar a felicidade das pessoas
atrelada necessariamente ao consumo. Então, isso é uma coisa extremamente cruel, né? E para você sustentar essa vida, né? Você vai sustentá-la, é uma coisa cara de manter. Então, as pessoas cada vez trabalham mais, né? Tem mais empregos, aumentam o seu ritmo, a sua carga de trabalho. Então, a gente tem vivido um momento na vida muito acelerado, né? Muito, como é que eu posso dizer assim, antinatural, né? A gente vive um ritmo antinatural. Bom, pessoal, então quais serão as consequências dessa política neoliberal, da adoção do Estado neoliberal? Bom, gente, a gente tem duas consequências principais. Uma tá relacionada à questão, por exemplo, se o Estado, que é responsável era responsável pela questão política e econômica, e ele terceiriza, ele privatiza esses serviços e ele coloca na mão da iniciativa privada, né? Aquilo que é público passa para a mão da iniciativa privada. Então, vai ser a economia que passa a determinar questões políticas e não a política que determina a economia. E aí você vai falar assim, professora, mas o que tem? Pensa no seguinte, nós elegemos, no caso do Brasil, 513 deputados federais, é o tamanho do nosso Congresso, tá? Imagine, né, que a maioria deles, a campanha política, não só no Brasil, né, ela é extremamente cara. Então, geralmente, quem entram é aquele mais do mesmo, né? São pessoas que já estão se reelegendo não sei quantas vezes, são filhos de políticos tradicionais, né? A família do ACM, né? Antônio Carlos de Magalhães, a família Barbalho, a família Bolsonaro, inclusive, né? Então a gente vê essas figurinhas repetidas e, logicamente, eventualmente aparece alguém novo. Mas essas pessoas, elas são eleitas por quem? Quem é que banca essa eleição? Então, se a pessoa é eleita pelo dinheiro, por exemplo, do frigorífico JBS, tá? Antes de prestar serviço à população, antes de prestar o serviço para você, antes de prestar o serviço para mim, ele tem uma dívida, que é uma dívida com essa corporação, né? E antes de aprovar qualquer coisa que possa ser benéfica para nós, né, ele vai colocar, vamos colocar agendas que são benéficas a essas empresas privadas, né? E logicamente, não vou dizer que tudo, mas a maior parte daquilo que é benéfico a esfera privada, a essa elite, muitas das vezes é o oposto daquilo que a população precisa enquanto serviços. Então, se a economia domina a política, né, a necessidade do indivíduo, né, a questão social, ela é completamente posta de lado. Eu preciso legislar e favorecer uma economia. Se a gente pensar na realidade brasileira hoje, né, qual é o grande apelo do governo federal, né? Abra todo o comércio, abra as indústrias, vidas serão perdidas e paciência, né? Porque a gente não pode deixar a economia arruinar, a gente não pode deixar as empresas falirem, né? Mas isso não é só porque eles estão preocupados com a empresa, lógico que a economia também é importante, mas porque eles têm um compromisso com grandes empresários e com grandes corporações que ajudaram a elegê-los. Essa é a realidade, não só da política brasileira, mas também de outras
nações, inclusive dos Estados Unidos. Então a gente passa o seguinte, eles fazem uma inversão. O interesse público, ele é subordinado ao interesse privado. Então essa seria essa segunda consequência, digamos assim, bem maléfica. Maléfica é meio pesada, né? Mas enfim, uma segunda consequência que é altamente desfavorável, né, aos indivíduos, à classe trabalhadora de maneira geral, ok? Gente, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, só me dá um alô. Grande beijo!